Então, saudações a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aí a mais uma tarde de leitura do Banquete de Platão. A gente viu na semana passada como é que a chegada do Alcebiades força os convivas a uma nova rodada de bebedeiras, né? E depois dessa bebedeira, uma nova proposta dos discursos, né? A ideia apresentada aí mais uma vez pelo Erexímaco, sempre colocado aí como essa figura organizadora, digamos assim, foi exatamente propor que o Alcebiades escolhesse em relação a que ele faria o seu elogio e, a partir disso, faria uma nova recontagem, uma nova passagem, né, dos discursos, começando aí com Alcebiades, indo de Sócrates até voltar novamente ao Fedro. A questão ali apresentada, de algum modo, é interessante, porque o Alcebiades estava no centro, como o intermediário entre o Sócrates e o Agatão, e, por causa dessa proposta, ele, na verdade, é colocado na ponta, né? Dada aquela disposição dos convivas, ele automaticamente é colocado como o último e sendo aí o primeiro, né? Eu geralmente tenho essas necessidades visuais, né? Se a gente tivesse que visualizar isso de uma maneira mais interessante, a gente poderia ver isso em termos de um U, né? Ou de uma espécie de meia-lua, em que o Alcebiades está aí bem ao centro, né? Então, você teve desde o Fedro todos os discursos caminhando até o Alcebiades, e agora vai acontecer uma nova rodada, mais uma vez, né? E aí a projeção dessa fileira vem para o lado de cá, e aí você tem do Alcebiades novamente até o Fedro. É como se o Alcebiades estivesse aí exatamente colocado no lugar do centro, né? No lugar do intermediário, exatamente no lugar que o discurso do Sócrates havia posto para a caracterização do Eros. Tá? Então, isso não é por acaso e parece ser bem interessante que o Alcebiades sempre brinque com esse lugar em que ele ocupa, né? De ser uma espécie de intermediário. Tá? A gente viu também que nessa proposta existe aí uma tensão entre o Alcebiades e o Sócrates, que leva o Alcebiades a dizer, né, grosso modo, que ele jamais poderia elogiar outra pessoa na presença de Sócrates, o que força o Alcebiades a exatamente apresentar o seu discurso em elogio ao próprio Sócrates. Tá? Dentro daquela dinâmica que eu havia dito para vocês, a partir do discurso do Agatão, né, que se materializa uma certa dinâmica dialética, digamos assim, dos discursos, essa característica dos discursos em uma formulação dialética equivale a dizer que o autor do discurso projeta no seu elogio a Eros a sua própria imagem enquanto autor. Isso é verdade tanto no discurso do Agatão quanto no discurso do Sócrates, em que o Eros aparece exatamente como um poeta, no caso do Agatão, né? Aquele Eros caracterizado como um jovem, delicado e, portanto, poeta. E o Sócrates, que faz também o seu elogio a Eros, a partir de Diotima, caracterizando o Eros exatamente como um daimon filosófico. Então, mais uma vez aí, essa dialética do discurso, tanto do Agatão quanto do Sócrates, apresentando a própria imagem do autor através do seu discurso, do seu elogio. Tá? Isso, o que eu quero propor para vocês é que isso não vai ser diferente no caso do Alcebiades.
Então, quando ele se propõe a fazer agora, não exatamente um elogio a Eros, mas um elogio a Sócrates, é porque, de algum modo, ele percebe em Sócrates encarnada toda aquela dinâmica que ele pretende expor com relação à influência erótica, a influência do deus Eros. Tá? Então, é na sua relação com Sócrates que vai se estabelecer exatamente essa possibilidade de descrever e, por assim dizer, fazer notória a relação que cabe ao processo erótico. Tá? Então, nesse elogio que o Alcibiades vai fazer em relação a Sócrates, tanto mostra exatamente esse processo relacional erótico, ao mesmo tempo em que projeta do próprio Alcebiades a intenção de ser como Sócrates, sem consegui-lo. Né? A grande ideia aqui do discurso do Alcebiades vai ser mostrar que, na verdade, o Sócrates é um antagônico a ele, Alcebiades, né? É uma espécie de outro polo. É como se o Alcebiades, no momento que está elogiando Sócrates, ele mostrasse o quão distante ele está dessa figura que ele elogia em Sócrates. Tá legal? Então, mais uma vez aí, você tem a dinâmica dialética da construção do discurso, mas no intuito de fazer com que, por meio desse elogio, ele não consegue ser. Tá? Então, é bem interessante porque isso vai ficar evidente no trecho que a gente vai ler hoje. Tá legal? Então, nessa proposta, ele faz aí a sua indicação de que vai elogiar Eros, e a gente, ou melhor, elogiar a Sócrates, e a gente vê que o Alcibiades relaciona o Sócrates e a experiência que o Alcibiades tem com Sócrates a duas figuras míticas, né? A duas figuras mitológicas, que é a figura do Sileno e a figura do sátiro, Márcias. Tá? Eu vou trazer aqui para vocês uma imagem que pode aí servir para ilustrar um pouco o que seria essa caracterização. Vocês veem aí? Aparece aí para vocês? Essa imagem aí é a imagem do Sileno com o Dionísio, tá? É o deus Dionísio aí. E os silenos, a gente viu que o próprio Alcibiades indica de alguma maneira isso, eram do cortejo de Dionísio, tá? O deus Dionísio é considerado aí o deus não só do vinho, como presidindo, portanto, a questão do simpósio, ao mesmo tempo em que ele é também o deus das festas, né? Exatamente o momento ali de comemoração em que você se utiliza do vinho. Mas mais do que isso, ele é também um deus que preside os rituais de iniciação que conduzem ali boa parte das procissões que dizem respeito aos mistérios de Deméter, de Eleusis. Você tem várias indicações de que esses cortejos eram feitos em tributo também a Dionísio. Tá? Então, essa figura aqui é a figura do Sileno. Tá? Eram aquelas figuras que eram indicadas aí como sendo pertencentes, por assim dizer, ao modo como se revelava o poder aí do Dionísio nas festas. Tá? Também tem fitas na cabeça, né? A ideia aqui, né? Aqui aparecem algumas fitas, né? Tem aquelas folhas, né? Que o Alcibiades também chega, né? É de fato um costume, digamos assim, né? No momento que você vai festejar os rituais báquicos, que você se muna desses apetrechos, digamos assim, né?
Então, é muito próximo daqueles apetrechos que o próprio, com os quais o próprio Alcibíades chega no banquete, né? Vou mostrar também para vocês uma imagem do próprio Alcibíades, tá? Aqui uma retratação que foi feita imaginando-se aí, né, o que teria sido a figura do Alcibíades. A gente pode ver aí, de fato, a ressaltar aí a beleza física, né, já na própria escultura, que é bastante diferente da caracterização que vai ser feita do Sócrates. Então, eu vou mostrar para vocês aí uma caracterização que é feita... Deixa eu pegar aqui. Essa daqui é uma estátua aí para tentar caracterizar o Sócrates, né? Veja aí que a gente já tem uma certa estranheza, né, na forma como é feita. Você já percebe aí que tem o estabelecimento de alguns traços que tendem a mostrar as rugas, né, os detalhes do rosto e tal, de modo a identificar uma espécie que seria aquilo que o próprio Alcibiades falou, né, uma espécie de feiura nessa imagem, né, um tanto assustadora por fora, mas que se mostra encantadora por dentro. Tá? Isso é mais para vocês terem aí visualmente uma ideia do que são essas imagens que estão sendo levantadas pelo próprio Alcibiades, tá? Para que a gente possa ter pelo menos uma ideia do quanto esse discurso ele é visual. O próprio Alcibiades está tentando imprimir aí no seu discurso sobre Sócrates uma espécie de visualização daquilo que ele está querendo dizer. Tá? Então, ele é bastante concreto nesse sentido. Quando ele identifica o Sócrates com a figura do Sileno, e lembre que o Sileno tem aquela característica de ter uma determinada feiura por fora, e quando você abre, você encontra uma estátua de deuses, né, muito parecidas com aquelas matrioscas russas. O que o Alcibiades está indicando é que parece que há uma dicotomia entre a aparência e a realidade, ou aquilo que o Sócrates aparenta ser e aquilo que de fato ele é. Tá? Existe aí uma dicotomia entre essas duas colocações que vai ser dada exatamente pela figura do Sileno. E dada de uma tal maneira a mostrar que aquilo que está por dentro, aquilo que o Sócrates teoricamente esconderia, é muito melhor do que aquilo que ele aparenta ser. Então, tem essa tentativa de exatamente mostrar que aquilo que o Sócrates tem de melhor está escondido na sua intimidade. Quando o Alcibiades apresenta a figura do sátiro Márcias, ele quer mostrar exatamente qual é o poder do discurso do Sócrates. Um discurso que é capaz de comover a alma, tal como a flauta do sátiro fazia. Né? Então, o sátiro Márcias era conhecido na mitologia como detendo um poder enorme, né? No momento em que ele se utiliza desse instrumento para poder encantar deuses e homens. O Alcibiades, no momento em que relaciona o Sócrates ao Márcias, mostra exatamente que o Sócrates, não exatamente por meio do uso da flauta, mas por meio do discurso, é capaz de obter a mesma comoção da arte, a mesma comoção que a música do Márcias provocava. E aí a gente parou nesse momento da caracterização do Alcibiades e a gente vai continuar apresentando a forma como o Alcibiades caracteriza o Sócrates, para mostrar exatamente como aparece uma outra imagem aqui, tá? Então vai ser interessante a gente ver que outra imagem vai aparecer para que a gente possa depois ver como é que o Alcibiades retoma essas imagens para poder explicá-las melhor. E ele vai explicar todas essas imagens a partir da sua própria experiência como discípulo e como amado de Sócrates.
Então, veja que nesse tipo de discurso que ele está propondo, fazer um elogio a Sócrates, está implicada aí a própria vivência que ele teve com relação a essa figura que ele está tentando caracterizar. Ou seja, ele não está falando de qualquer pessoa e nem de uma maneira que denote que ele não a conheça, né? Ele está falando como se ele quisesse dizer por experiência própria. A gente poderia dizer que ele está falando como testemunha, que é um termo aí que vai aparecer no próprio discurso do Alcibiades, tá? Ou seja, tudo aquilo que ele está falando e que ele disse que vai ser a verdade sobre Sócrates é dito por testemunha. Ele vivenciou isso que ele está apresentando acerca do filósofo. Tá legal? Então, a gente vai retomar aí em 215, finalzinho de 215 D de dado, para começar 215 E de escola. Tá? Nesse momento, o Alcibiades vai exatamente mostrar a riqueza, digamos assim, dessa experiência que ele teve vivenciando tudo isso que ele tentou caracterizar com relação a essas imagens mitológicas acerca de Sócrates. É como se o Alcibiades tivesse feito uma caracterização simbólica, mítica, mitológica e, por tabela, poética, para que, por meio dessa retratação, né, dessa representação poética, ele agora apresentasse a verdade desse retrato, a verdade dessa representação. Não ficasse exatamente numa elaboração mítica, né, que poderia não ser verdadeira, mas ele agora vai testificar com a sua própria vivência o quanto aquilo foi, de fato, verdadeiro, o que ele disse. Tá? Acharam aí? Começamos em 215, quase então. Ele diz: enquanto a mim, senhores, se não fosse o medo de parecer que estou bêbado de todo, vos relataria sob juramento as impressões que seus discursos me causam e de que ainda me ressinto. Tá? Todo esse pedaço que eu falei para vocês que vai ser uma tentativa de o Alcibiades se colocar como testemunha, ou seja, tendo tido a experiência disso que ele está caracterizando, toda essa passagem é muito marcada pelo verbo grego pasro, né? que vem aí que traz aí o sentido de patos como paixão, aquilo que nos afeta, tá? Paixão nesse sentido, não no sentido exatamente de amor, mas no sentido daquilo que nos afeta. Então, o Alcibiades, nesse momento, está tentando caracterizar, na relação que ele teve com Sócrates, tudo aquilo que o afetou. E o afetou de tal maneira que ele se sente comovido por aquilo que ele está tentando exatamente caracterizar. Tá? Então, quando o Carlos Alberto Nunes traduzia aí por ressentir, sentir, sensação, sentimento, né? Ele está exatamente traduzindo esses termos aí, né, em grego, péponta, pasro, tá, para trazer essa ideia mesmo de algo que acometeu o Alcibiades, algo que ele sentiu emotivamente, emocionalmente. Ao ouvi-lo, bate-me o coração mais depressa do que o dos coribantes, arrancando-me seus discursos lágrimas vivas. Então veja que coisa, né? Ele já tinha dito que o discurso do Sócrates era um discurso encantador, tal como a flauta do Márcias, e agora o próprio Alcibiades se sente como um coribante. O que era o coribante? Era o pertencente ao coro de Dionísio, né? Que ia ali no cortejo exatamente embriagado com os festejos em honra a Dionísio. Tá? É como se o coro que seguisse o Sócrates o seguisse exatamente por ele ser um corifeu. O corifeu era o líder do coro, era aquele, inclusive, que nas comédias, às vezes fala por meio do coro todo, né? Ele assume a fala como representando todo o coro. Tá? Então, é como se o Sócrates fosse uma espécie de corifeu de todos aqueles que vão sendo comovidos pelo seu próprio discurso. E o Alcibiades se coloca entre eles.
E ele caracteriza, inclusive, essa sensação como uma sensação física, né? Toda vez que eu ouço Sócrates, o meu coração acelera. Isso é importante. Tem uma reação física, não só em termos de acelerar o coração, mas também as lágrimas descem, né? Existe aí uma emotividade exagerada que o discurso do Sócrates provoca. Observo que com muitas outras pessoas acontece a mesma coisa. E isso é interessante. O Alcibiades sempre vai marcar que aquilo que ele está dizendo como testemunha, porque ele vivenciou, experienciou, outros também sentem a mesma coisa. Tá? Então, isso é uma forma de ele mostrar que ele não está falando ali exatamente de uma sensação que só acometeu a ele, portanto, poderia ser dito de alguém que está encantado, né? E acabou que esse tipo de discurso não teria crédito. Não só por ele se mostrar apaixonado, mas também por ele se mostrar bêbado. Poderia ser muito bem colocado aí na conta de alguém que não fala o que sabe, né? Ou fala sem pensar, como seria o caso dos bêbados. O que o Alcibiades quer retratar, na verdade, é que a bebida leva a falar a verdade. E tudo aquilo que ele está falando pode ser testificado pelos outros que vivenciaram a mesma coisa. Sempre que eu ouvia Péricles ou qualquer outro orador famoso, achava que falavam muito bem, porém não sentia nada disto, nem ficava com a alma perturbada ou revoltada ao pensamento da minha condição de escravo. Então, olha, né, o Péricles é um desses grandes oradores atenienses, tá? Vocês devem conhecer aí a grande fama do Péricles, não só em termos de retórico, mas também em termos de grande governante, né, da cidade de Atenas. Foi ele o responsável por construir as principais obras arquitetônicas e as principais medidas que colocaram Atenas aí em uma situação relevante, por assim dizer, dentro do cenário cultural dos gregos. Essa personalidade do Péricles acabou sendo tão forte que muitos caracterizam o século V como um século do Péricles, né? Vocês já devem ter ouvido essa expressão em algum lugar em história antiga, e ela ilustra o poder que tinha essa figura, essa personalidade, não só em termos de estadista, mas também em termos discursivos, do qual é muito famoso, por exemplo, o discurso que ele pronunciou em honra, né, em tributo àqueles que morreram na guerra, né, a conhecida oração fúnebre que o Tucídides, na sua história, retrata, tenta ali retratar de tal maneira que muita gente lê hoje o discurso do Péricles ali retratado e se sente comovido ainda, né? É muito interessante fazer esse exercício de ler o discurso do Péricles ali retratado para tentar sentir aquilo que os atenienses sentiram, tá? Então, Péricles era, de fato, essa figura importantíssima no cenário da retórica ateniense. E o Alcibiades está dizendo assim, nem quando eu ouvia o Péricles, ou qualquer outro orador igual a ele, eu me sentia tão perturbado como acontece com Sócrates. Tá? Então, esse termo aí é importante, tá? Quando ele mostra o que acontece na alma dele, tá? O termo aí é psique mesmo, ele mostra em que medida o Sócrates tem o poder, por meio do discurso, de perturbar a alma, tá? De fazer com que ela saia do eixo, digamos assim. E o faz exatamente mostrando uma espécie de condição de escravo do Alcibiades. Tá? O Alcibiades, no momento em que conversa com Sócrates ou ouve o Sócrates discursar, ele se sente, né, envergonhado, por assim dizer, por essa condição de escravo que o discurso do Sócrates parece denunciar nele. E tantas vezes tenho sido abalado por este Márcias que chego a considerar impossível continuar a viver como o faço. Tá? É muito interessante essa formulação, de fato, a gente precisaria ficar lendo e relendo bem devagar, tá? Para captar tudo aquilo que a experiência do Alcibiades
está tentando trazer, principalmente em termos de experiência filosófica. Aqueles que já tiveram a experiência de ter contato com um verdadeiro filósofo, né? O quanto que esse discurso ele é comovente, a ponto de perturbar a gente a levar uma reflexão que a gente, no momento, não gostaria de ter, né? Muitas vezes a gente não gostaria de ter aquela reflexão e o filósofo ele nos provoca aquela reflexão, de maneira que ele nos perturba e faz com que a gente reveja a própria condição que a gente acredita ser uma condição valorosa, perceber que exatamente aquela condição não é nada frente àquilo que ele está trazendo. Então, a formulação que o Alcibiades dá aí é, eu chego, no momento em que eu ouço Sócrates, eu chego a considerar impossível continuar a viver como faço. Tá? Em grego, aí tem exatamente essa ideia mesmo. Isto, Sócrates, não poderás dizer que seja mentira, né? O que o Alcibiades diz aí, né? Em grego está lá. Você não pode dizer que não seja verdade, tá? Em última análise é a mesma coisa. Agora mesmo, senhores, tenho certeza de que se me dispusesse a ouvi-lo, não resistiria e experimentaria idênticas emoções. Tal tá paz romi, tá? Essa mesma experiência, né, que ele desde do instante que ele conhece Sócrates, ele vem sentindo, ele muito provavelmente sentiria se ele ouvisse o Sócrates naquele momento. Veja, isso é interessante porque ele chegou exatamente depois que o Sócrates falou, né? Eu já tinha falado sobre isso no encontro passado, como é que essa chegada posterior do Alcibiades coloca o Alcibiades num lugar de fazer uma reflexão acerca de Sócrates a partir daquilo que ele conhece o Sócrates, daquilo que é hábito do Sócrates fazer, e não necessariamente em relação àquilo que o Sócrates acabou de falar. Tá legal? Então, isso é interessante para a gente perceber que o Alcibiades está falando deriva exatamente de uma convivência que ele teve com o Sócrates, né? Muito diferente, por exemplo, daqueles que poderiam estar ouvindo o Sócrates naquele momento apenas. Mas o Alcibiades ratifica. Mesmo que eu estivesse ouvindo naquele momento, eu sentiria as mesmas emoções, a mesma comoção que eu sentia quando eu o ouvia antes. O fato é que ele me obriga a confessar que sou deficiente em muitas coisas e que, apesar disso, negligencio o que me diz respeito para ocupar-me com os negócios dos atenienses. Veja, o que o Alcibiades está caracterizando é que, através desse tipo de experiência que ele tem com o discurso do Sócrates, ele vai constatando, no momento em que ele tem essa audição, que ele está envolvendo toda a sua vida com aquilo que menos importa, que seria, aí, no caso, identificado pelo Alcibiades como os negócios dos atenienses. O resultado, portanto, do tipo de emoção que o Alcibiades diz sentir por meio do discurso socrático é a emoção de estar jogando a sua vida fora, né? De estar utilizando o seu tempo de vida para dedicá-lo a algo menor, para dedicá-lo a algo pouco valoroso, para dedicá-lo a algo que não tem exato valor em relação àquilo outro que o Sócrates está mostrando. É como se, por meio do discurso do Sócrates, ele conseguisse mostrar para o Alcibiades e para qualquer um dos seus ouvintes que eles estavam, na verdade, se preocupando com aquilo que era menos importante. O que deveria ser o mais importante era outra coisa. Tá legal? E o Alcibiades indica aí o que é essa outra coisa. Assim, vejo-me forçado a tapar os ouvidos. E aqui surge aí uma outra imagem para caracterizar o Sócrates, que é a seguinte: vejo-me forçado a tapar os ouvidos como se estivesse diante das sereias, para não ter de permanecer ao seu lado até envelhecer. Então, olha que legal. Só essa frase aí já ilustra todo o conjunto de experiências que o Alcibiades está sentindo em face ao discurso do Sócrates. Tá? O discurso do Sócrates ele é tão comovente que faz com que a gente perceba que a gente está levando a vida de uma maneira que não deveria levar.
A gente está utilizando o tempo de vida, gastando o tempo de vida, aplicando em relação àquilo que, de fato, não é valoroso, de fato, não é digno. E o que acontece é que o Alcibiades se vê forçado a tapar os ouvidos. Na mitologia, principalmente ali na Odisseia, aparece a cena em que o Odisseu precisa, para poder passar, né, do território onde ficam as sereias, ele precisa tapar os ouvidos e ele pede para os marinheiros prenderem ele no mastro do navio. Por quê? Porque no momento em que eles passam pelo lugar das sereias, né, pelo território que elas ocupam ali, elas seduzem os marinheiros com os seus cantos. Né? Não tem nada daquelas sereinhas de filme de sessão da tarde, nesse caso aqui da mitologia grega. Né? A mitologia grega, as sereias, elas encantam os marinheiros para depois devorá-los. Tá? Então, o que o Odisseu tenta é exatamente tapar os ouvidos para que ele não seja seduzido pelas sereias a ponto de ser devorado. E, de fato, como ele é o único que está com os ouvidos tapados e preso ao mastro do navio, ele é o único que se salva. Todos os outros marinheiros são mortos, devorados pelas sereias. Tá legal? O que o Alcibiades indica aqui com essa referência é que ele precisa fazer a mesma coisa. Por quê? Porque o discurso do Sócrates é tão encantador que parece o canto das sereias também. Não só a flauta de Márcias, mas também o canto das sereias. E qual é o poder do canto das sereias? O canto das sereias filosófico, né? É de devorar o seu ouvinte para o âmbito da filosofia. E o que é o âmbito da filosofia? É ficar sentado ao lado de Sócrates até envelhecer. O que significa ficar sentado ao lado de Sócrates até envelhecer? É se dedicar durante toda a sua vida a filosofar. O que o Alcibiades está querendo dizer, em última análise, é que a experiência que ele sente de ouvir o discurso filosófico é que é uma experiência irresistível de querer fazer filosofia. E aí, no momento em que você quer desesperadamente fazer filosofia, você só quer fazer isso, você não vê mais graça em nada. E o Alcibiades, como tem pretensões de ser um grande político, né, um grande líder político dos atenienses, ele precisa tapar os ouvidos para não entregar a sua vida, digamos assim, a uma formação filosófica. Tá? Como aquele jovem, né, que vê lá ouve os discursos filosóficos, acham interessantíssimos, mas precisa tapar os ouvidos para não abrir mão da sua formação em medicina, em direito, ou então os seus investimentos, né, empresariais e tal, no mercado de finanças e tal. Por quê? Porque ele não quer perder a sua vida se dedicando simplesmente a estudar. Ele, hoje diríamos, né, ele quer ganhar a vida, né, dando a ideia de que ganhar a vida é exatamente ganhar as posses, as riquezas e as situações valorizadas por aqueles que vivem nesse território, né, social em que essas coisas são valorizadas. O perigo, digamos assim, do discurso filosófico é atrair de tal modo o ouvinte desse discurso para a filosofia que ele já não sinta mais graça nenhuma de fazer outra coisa a não ser a própria filosofia. Tranquilo, gente? Está indo até aí? Diga aí, Sérgio. Oi, César. Eu poderia também pensar nessa relação do Alcibiades com Sócrates, quando, por exemplo, você está falando do exemplo da sereia e o canto que atrai e que é devorado, uma vez que seduzido por essa atração, que seria a filosofia, ao perigo de ser devorado. Aí, no sentido devorado pelo que se é naquele momento, alcançar o poder e tal. Não tem aí um pouco uma relação ambígua aqui, amor e ódio nessa relação de Alcibiades com Sócrates, no sentido sim. A gente vai ver que é um ódio tão forte que ele vai manifestar algo assim
inimaginável, logo aqui na sequência. Ele vai caracterizar isso com tal força para mostrar para a gente como é que esse amor dele se transforma em ódio mortal, quase. Né? A gente vai ver isso na lembro, sequência. Não, talvez tenha, e não tenha nada a ver, eu lembro um pouco do discurso do servo do Senhor, e que é uma identificação mútua, mas o servo continua sendo servo e o Senhor continua sendo Senhor. Então, teria essa questão de reconhecimento e ódio. Mas tudo bem. Pode ir. Sim. E talvez aí coloque, no caso, acho que você está talvez até indicando que o ódio acaba não sendo só exatamente com relação ao Sócrates, mas em relação ao que ele mesmo percebe nele, né? Sim. É como se ele tivesse de frente para ele mesmo, é como se o Sócrates fosse um espelho e que ele fosse obrigado a se revoltar, a odiar aquilo mesmo que ele é, né? Sim. Se eu estou captando o que você está falando, eu acho que dá para a gente ver com essas duas lentes mesmo. Tanto é um ódio do Alcebiades direcionado ao próprio Sócrates, é como se o Alcebiades quisesse, ao olhar para o espelho, quebrar o espelho, né? Como se, por meio do espelho, ele acabasse agora não precisando se ver. Mas o que, em última análise, o ódio dele está ilustrando é um ódio a ele mesmo. Né? É bem interessante essa colocação. Beleza. Vamos ver como é que ele retrata isso aí na sequência, porque aí em 216b, né, o que a gente está lendo aí, ele vai mostrar como é que isso ocasiona esse sentimento, né, de revolta que ele sente com relação ao Sócrates, exatamente por ele se sentir devorado para a filosofia sem querer, né? Sócrates é o único homem cuja presença me desperta um sentimento de que ninguém me julgaria suscetível. Olha o que o Alcebiades diz, né? Todos aqueles que me conhecem sabem que jamais eu me submeteria a um sentimento como esse. E eu só sinto esse sentimento na presença de Sócrates. Qual é? O de envergonhar-me diante de outra pessoa. Então, é como se diante de Sócrates ele sentisse a única... ou melhor, com Sócrates, ele sente é o único momento em que ele sente a condição de estar envergonhado. Né? Ele não se sente envergonhado com mais ninguém. E, de fato, o Alcebiades foi uma figura, por assim dizer, bem desavergonhada, digamos, né? Ou sem vergonha, como diríamos hoje. Tá? Por quê? Porque ele tinha mesmo essa definição, né, da grande figura pública, que se sente aquela, talvez até falando aí hoje em dia, né, que se sente simplesmente, né? Porque hoje em dia, quando a gente diz se sente, né, alguém se sente, é porque de fato se acha, né, aquela pessoa que tem ali todo aquele orgulho que envolve a sua condição de ser. O que o Alcibiades tem com relação a isso é exatamente essa capacidade de ser um desavergonhado, de não estar suscetível a sentir vergonha na frente de ninguém. Mas ele diz, exceto o Sócrates. Tá? E aí talvez tenha a ver com o que o Sérgio estava falando. Por quê? Porque essa vergonha que ele sente é como se o Sócrates fosse o reflexo daquilo que ele não gostaria de ver. Tá? E ele vai dizer isso aí na sequência. Diz aí, Sérgio. Eu posso pensar aí, dando um pulo para Nietzsche, que aí teria alguma imagem da ideia de ressentimento, alguma coisa que eu gostaria de ser e não sou, e em função dessa comparação, tem um certo ódio, ou uma certa raiva, ou ressentimento mesmo. Poderia. Talvez desse para fazer uma coisa mais a fundo, tentando identificar quais são as consequências desse tipo de ressentimento que o Alcibiades sente em face daquela criação de valores que o Nietzsche vai atribuir ao ressentimento, né? O ressentido é aquele que cria valores invertidos, exatamente para subjugar o mais forte, né? Eu acho aqui que nesse ponto talvez a gente tivesse dificuldade,
porque o que o Alcebiades representa, ele representa exatamente aqueles valores do homem superior, digamos assim, que aparece no caso do Nietzsche, né? E o ressentido aqui, na verdade, estaria no lugar do Sócrates. O que poderia sugerir uma inversão interessante, se a gente fosse pensar aí o Alcebiades, na verdade, porque o Alcebiades ele é a representação da nobreza ateniense, né? Então, de certa maneira, são aqueles que se arrogam o direito e o dever de elegerem os seus próprios valores, né? Todos os outros se subjugam a eles. A grande questão aí é que a filosofia, na sua origem, ela vai se colocar exatamente como aquela que quer dominar os valores, né? Ela quer instituir os novos valores, né? Na perspectiva nietzschiana, ela teria aí como motor, digamos assim, uma certa inversão, né? Seria uma ética não exterior, mas uma ética interior. Você poderia trazer aí diversos elementos, né, do que o Nietzsche denuncia. Agora, por que seria interessante, né? Porque dada essa caracterização do Alcebiades como nobre e do Sócrates como um ressentido, né, como aquele homem da plebe, como o Nietzsche vai chamar, o que acontece aqui no banquete é uma espécie de inversão. O Alcebiades se mostraria um ressentido frente àquela superioridade que o Sócrates apresenta. Então, de fato, você poderia fazer uma leitura aí, talvez até criticando o próprio Nietzsche, né, em última análise, para poder mostrar que o ressentimento que o Alcebiades mostra é um ressentimento que descaracteriza aquela relação de senhor-escravo que o Nietzsche tentou caracterizar na Reversão dos Valores, né? Mas é uma coisa que deveria ser feita aí seguindo o discurso todo, né? Talvez lá no final do discurso do Alcebiades a gente consiga ter alguma ideia se isso de fato é possível fazer, né? Porque vai ter muitos detalhes sobre batalhas que eles vivenciaram juntos e tal. Então a gente ainda vai ter a possibilidade de caracterizar quais são os valores de fato que o Alcebiades sustenta e que o Sócrates está sustentando, para saber se eles de fato são valores superiores e inferiores nesse tipo de caracterização do ressentimento, tá? Mas é uma boa suspeita, né? Guardemos aí para as cenas do próximo capítulo, tá? Mas olha que interessante, porque agora o Alcebiades vai caracterizar essa emoção que ele sente, né, como uma vergonha frente ao Sócrates, exatamente indicando isso que eu estava apresentando para o Sérgio, no intuito de perceber o Sócrates como uma espécie de espelho, tá? Ele vai dizer: tenho plena consciência. Ele ainda diz, né, antes, né? É isto, só me envergonho na presença dele. Tenho plena consciência do meu foro íntimo. É interessante aí perceber que envergonhar-se, né, a vergonha, o termo é aiskron, né, que é exatamente o termo para feio, que a gente estava vendo desde o início do banquete. Lembram da dicotomia entre belo e feio? O belo kalós, né, aquilo que é belo, também pode ser caracterizado como aquilo que é louvável. E o aiskron, que é o feio, é aquilo que também é repudiado, né, aquilo que é repulsivo para a sociedade. Então, de certa maneira, o que o Alcebiades está querendo dizer é que na presença de Sócrates ele se sente feio, tá? E isso é interessante para o contexto do banquete, que é um contexto sobre o Eros como desejo da beleza, tá? Tenho plena consciência no meu foro íntimo de não poder declarar-lhe não ser possível fazer o que me manda. Na verdade, aí o Carlos Alberto Nunes dá uma reviravolta no português para simplesmente dizer que aquilo que o Alcebiades está dizendo no grego frente a você, na sua companhia, né, eu sei bem, tenho consciência disso, de que eu não posso antilegem, eu não posso refutar, eu não posso contrapor isso que ele me apresenta, ou aquilo que ele me obriga a ver, tá? Porque desde o momento em que me afasto dele, sinto-me novamente dominado pela paixão da popularidade. Tá? Dominado pela paixão da popularidade, na verdade, também não é uma boa tradução, tá?
A expressão em grego aí é hetemeno tes times tes hipoton polon. Ton polon, a maioria, né, a maior parte das pessoas, ou o povo, de um modo geral. Tes times é honrar, né, apreciar. O apreço, então, dessa maioria é aquilo que o Alcebiades diz itemenon. O itemenon tem a ver aí com uma espécie de subjugamento. Tá? É como se o Alcebiades dissesse o seguinte: fora da presença do Sócrates, eu sou novamente subjugado pelo apreço da maioria. Tá? Seria essa a melhor formulação aí para isso que o Alcibiades está tentando caracterizar no momento em que ele está fora da presença do Sócrates. Mas veja, isso que ele sente, portanto, essa vergonha, é só na presença de Sócrates. Fora da presença do Sócrates, ele novamente volta a ter um apreço pelo belo, né? Pela beleza. Que tipo de apreço é esse? É aquilo que a maioria acha que é o melhor. Então, dado o contexto social, comunitário, o Alcibíades se sente belo. Ele se sente de posse e no interior daquilo que é o mais louvável a todos os seus concidadãos. Ou seja, ele está buscando poder, ele está buscando riqueza, ele está buscando fama, honra, tá? Então, tudo isso que é valorizado e valorável em termos de seus concidadãos, ele de fato é dono, né? Ele é de uma juventude bela, é bem nascido e tal, então tudo aquilo que todo mundo gostaria de ser. O que ele está mostrando é que ele só se sente assim fora da presença de Sócrates. Na presença de Sócrates, ele se sente feio, ele se sente vergonhoso, ele se sente envergonhado. Por isso, e olha a consequência, para evitá-lo, fujo sempre que o vejo. E envergonho-me, olha que ele sente um envergonhamento reverso, e envergonho-me de minhas confissões anteriores, indo a ponto de desejar que ele já não pertencesse ao número dos vivos. Ou, em outras palavras, né? Eu chego a tal ponto de desejar a morte de Sócrates. Isso é muito ilustrativo daquilo que o Sócrates provavelmente causou nos seus concidadãos a ponto de levá-lo à morte. Vocês sabem que o Sócrates morreu condenado, e condenado exatamente por dizer que ele corrompia a juventude. Corrompia a juventude de que maneira? Fazia com que os jovens não se interessassem pela política, pela vida comunitária e se interessassem pela filosofia. Aquilo mesmo que o Alcibiades acabou de dizer, que era o efeito do discurso do Sócrates, o efeito de sereia, né? De você ser devorado para a filosofia, ser devorado para o âmbito filosófico. Né? O que o Alcibiades está denunciando aqui, em última análise, é aquilo que todos os atenienses muito provavelmente corroborariam nessa experiência de terem presenciado, testemunhado o intercurso, né, uma conversa com o Sócrates, no momento em que eles percebiam nessa conversa que eles de fato estavam aí se preocupando com aquilo que não tinha nenhum valor. O que era mais valoroso era exatamente a filosofia. Então, o que o discurso do Sócrates provocava era uma posição apolítica, em última análise, tá? Ou seja, uma posição que em não se dedicar aos assuntos, a gente poderia ilustrar da seguinte maneira, né? O que o discurso do Sócrates provoca é o movimento para o ócio e não para o negócio. Vocês sabem que negócio, né, negotium, do latim, tem a ver exatamente com essa negação do ócio, ou seja, negação do tempo livre. O que aparece como consequência do discurso do Sócrates é a aplicação ao tempo livre, é a aplicação ao ócio e não ao negócio, né? Ao negócio. Então, o que o Alcibiades está denunciando é que o discurso filosófico é perigoso. Por quê? Porque move aqueles que o ouvem a não se aplicarem mais nos negócios da cidade. Tá? Essa é praticamente a denúncia que fez com que o Sócrates fosse condenado depois.
Tá legal? Mas o que é interessante é como é que o Alcibiades caracteriza isso, né, de tal maneira apaixonada, que faz com que ele desejasse a morte de Sócrates, inclusive. Né? A formulação aqui também no português é tão bacana quanto o grego. Né? Tudo indo a ponto de desejar que ele já não pertencesse ao número dos vivos. Né? Como se eu desejasse agora que ele, de fato, morresse. Por quê? Porque morrendo, eu deixaria de me ver ao espelho, né? Eu deixaria exatamente de me ver como um feio. E por que isso? Porque o Alcibiades se vê aos olhos da maioria. Ele está falando, né? Fora da presença do Sócrates, eu só me vejo aos olhos da maioria, aos olhos do que a maior parte das pessoas acham e pensam. Quando eu estou na presença do Sócrates, eu sou de tal maneira envergonhado que eu me sinto assim exatamente porque eu me vejo como feio, eu me vejo me preocupando com aquilo que menos importa. Eu me vejo gastando a minha vida com aquilo que não importa. E é exatamente esse processo que me move a um ódio, não só em relação a Sócrates, mas em relação a mim mesmo, né? Como a gente estava aí respondendo a questão do Sérgio. É como se ele sentisse esse ódio em face de si mesmo, de olhar pelo espelho Sócrates, né? Para se ver como alguém que está gastando o seu tempo com aquilo que menos importa, e, portanto, quisesse quebrar o espelho, ou seja, matar o Sócrates. Tá? É essa dicotomia entre amor e ódio que, de fato, move toda essa emoção que o Alcibiades está retratando aqui no seu discurso da experiência que ele teve com o Sócrates. Tá? Porém, aí ele completa, se isso viesse a acontecer, tenho que minha situação se tornaria intolerável, de forma que já não sei o que faça com este homem. Então, veja, é amor e ódio mesmo. Por quê? Porque, embora ele deseje que o Sócrates não fosse mais vivo, porque ele não deseja ficar se vendo ao espelho como alguém que é feio e não belo, como ele pensa, ele, e por outro lado, jamais toleraria uma vida sem o Sócrates. Ele jamais toleraria uma vida sem esse espelho. É como se, de fato, ele fosse movido por esse sentimento de amor e ódio, ou de repulsa e atração, no intuito de um autoconhecimento. Eu sei que é com o Sócrates que eu me conheço exatamente como eu sou, mas eu não posso me olhar sempre. Eu não consigo me olhar. É como se eu não conseguisse olhar para o sol, né? Eu sei que o sol é a luz, mas eu não consigo olhar para o sol sempre, né? Eu não consigo olhar para o sol diretamente. Isso me cega. Então é como se, de fato, a experiência com a filosofia fosse essa experiência que nos cega para todas as coisas que os outros, os demais, valorizam como sendo um negócio, né, para que a gente possa, na verdade, gastar a nossa vida com o ócio, com aquilo que, de fato, é o mais importante. Tá? Ele continua, isso é o que se dá comigo e com muitas outras pessoas. Vejam que, mais uma vez, ele ratifica essa experiência como uma experiência coletiva, sob a influência deste sátiro flautista, né, desse Márcias que comove todo mundo. Porém, ireis ouvir novas provas da sua semelhança com o que eu comparei e do poder maravilhoso que lhe é próprio. Né? Poder maravilhoso aí, literalmente falando. O Alcibiades caracteriza essa capacidade que o Sócrates tem como, de fato, uma dinamis, né? Um poder admirável. De uma coisa podeis estar certos, é que nenhum de vós o conhece. E já que comecei, vou revelar-vos quem ele é. Então, agora, dado que todo mundo sente a experiência que o Alcibiades está retratando, ele coloca uma diferença com relação a ele. Eu conheço Sócrates e vocês não conhecem. Tá? Essa é uma particularidade que vai fazer com que o Alcibiades se destaque frente aos demais. E, portanto, isso mostra por que o discurso do Alcibiades deve ser acreditado. Por quê? Porque o Alcibiades é o único que pode desvelar o Sócrates. Lembram lá que a tradução
para o termo grego que a gente geralmente traduz por verdade, é aletheia, né? E aletheia é muito literalmente possível de traduzir como desvelamento, como desvelar, como tirar a coberta, portanto, como descobrir, né? A verdade como descoberta, como desvelamento, é o que o Alcibiades está propondo aqui, e ele é o único que pode propor isso, porque ele é o único que conhece o Sócrates. Tá? Por que, que ele é o único que conhece o Sócrates? Vamos ver. Bem vedes como Sócrates tem a paixão dos belos adolescentes e como fica fora de si na presença deles, sem deixar de rondá-los o dia todo. Né? Então, o Alcibiades caracteriza aí um comportamento erótico do Sócrates, de ficar atrás dos garotinhos. Né? Por outro lado, ignora tudo e nada sabe, pelo menos é como se apresenta. Neste ponto, não é igualzinho aos silenos. Veja que coisa, né? Por que ele está querendo dizer isso? Ele fala de um comportamento exterior, dizendo que o Sócrates persegue os garotinhos, não faz outra coisa. Por outro lado, o Sócrates diz que nada sabe. Por que, que o Alcibiades está caracterizando isso como exatamente uma ilustração do sileno? Lembram do sileno, que é a imagem do feio por fora, quando abre, né, um ser monstruoso, vamos dizer, quando abre, você encontra a figura de um deus. Tá? O que é isso que ele, de fato, está querendo caracterizar como sendo a figura do sileno em Sócrates, né? Como aquele que persegue os jovenzinhos, mas diz que nada sabe. É porque existe aí a referência à relação erótico-pedagógica do mais velho em relação ao mais novo, ao mais jovem, né? Ao mais novo. Por quê? Porque o mais velho é aquele que sabe e busca o mais novo, né, que são os mais belos e os mais nobres, para poder ensiná-los. Né? E esse movimento de educação é um movimento que está impresso, né, está aí vivenciado pela dinâmica erótica, que o mais velho sente pelo mais jovem. Portanto, é o mais velho que cabe o papel do amante, e o mais jovem é o que cabe o papel do amado. Tá legal? Essa é a caracterização clássica. É por isso que o Alcibiades está querendo retratar o Sócrates não de uma maneira clássica, né? Ou seja, o Sócrates esconde aquilo que ele verdadeiramente é. Ele se mostra como alguém que não sabe e que persegue os garotinhos. Mas veja, se ele é mais velho e persegue os garotinhos, por que ele persegue os garotinhos se ele nada sabe? O que ele vai ensinar para esses garotinhos? Estão percebendo qual é a característica da denúncia que o Alcibiades está fazendo? Ele agora vai mostrar por que o Alcibiades, por que o Sócrates faz isso. Mas, neste ponto, não é igualzinho aos silenos, mas não fora possível, né? Ou seja, ele é de fato igualzinho aos silenos. Tal é o seu hábito externo, exatamente como o sileno esculpido, monstruoso por fora. Porém, por dentro, quando o abrimos, fazeis ideia, senhores comensais, né, senhores do banquete aqui presentes, de como ele está cheio de sabedoria? Então, o que o Alcibiades está denunciando aqui, nessa imagem do Sócrates, é que o Sócrates denuncia no seu próprio comportamento uma espécie de esconder, né, aquilo que vai ser chamada da ironia socrática. Ele esconde o seu saber de fato, dizendo que nada sabe. E ele se denuncia exatamente por meio dessas relações com os mais novos, em busca dessas relações eróticas. Como isso acontece? O Alcibiades vai falar isso por experiência própria. Pois ficais certos de que não se preocupa, no mínimo, com a beleza de ninguém. Olha o que o Alcibiades denuncia, né? Chega até a desprezá-la por maneira incrível. O mesmo acontece com a riqueza e com todas essas vantagens tão apreciadas pelo vulgo, né? Pelo populacho, pelo comum das pessoas. Considera tais bens como carentes de valor. E nós todos, perfeitas nulidades.
Olha só como é que o Alcebiades mostra a estratégia socrática. O Sócrates persegue os mais jovens, dando a impressão de que está muito seduzido pela beleza desses jovens, pela nobreza desses jovens, por eles serem de boa família, por eles serem ricos, enfim. O que o Alcebiades está denunciando isso é falso. O Sócrates não tem apreço algum por nada, de qualquer beleza desses jovenzinhos, de qualquer riqueza, de nada externo. E ele vê, inclusive, a gente como uma completa nulidade. Agora, a inversão. É o que vos digo, passa a vida a brincar com os homens, fingindo-se ignorante. Mas quando fica sério e se deixa abrir, então ele é irônico, ele é engraçado por fora, debochado por fora, mas sério, né? No momento reservado, ele se deixa abrir. E quando ele se deixa abrir, não sei de alguém que já houvesse percebido as belas imagens contidas no seu bojo, no seu interior. Eu, porém, certa vez, as surpreendi e me pareceram tão luzidas e divinas e de tão fascinante beleza que acreditei poder fazer daí por diante tudo o que Sócrates me mandasse. Em outras palavras, quando o Alcebiades percebeu nessa abertura que o Sócrates fez para ele, daquilo que de fato ele tinha dentro, né, daquilo que de fato o Sócrates trazia em seu interior, o Alcebiades se tornou um amante de Sócrates. Perceberam a inversão? O Sócrates, portanto, tem o seguinte comportamento: ele se aproxima, ele busca, ele seduz os mais jovens naquela dialética comum erótico-pedagógica de que o mais velho ensina aos mais jovens, porque o mais velho tem o apreço pela beleza dos mais jovens, pela nobreza dos mais jovens, e, portanto, faz com que eles realizem, né, por meio da educação que o mais velho vai oferecer, aquilo que eles têm de melhor. Nesse processo de relação, o Sócrates inverte a jogada. O que o Alcebiades está denunciando é que, na filosofia, o processo é tornar aquele que é amado em amante. Em outras palavras, o que o Sócrates faz é mostrar que, em face do filósofo, todos aqueles que são afetados pelo seu discurso se tornam seus amantes. E, portanto, é o filósofo, em última análise, aquele que vai ser amado por eles. Tá legal? Essa inversão é muito característica desse tipo de discurso que o Alcebiades está fazendo, e em diversos momentos ele vai deixar isso claro, que ele, enquanto Alcebiades, se transformou de um amado de Sócrates para um amante do Sócrates. Perceberam isso? Vamos fechar aí como é que ele caracteriza essa relação? Rapidinho, Vinícius, já te dou a palavra. E como imaginava que ele tinha em grande conta minha beleza, então olha como ele vai falar, né? Eu imaginava que o Sócrates tinha em grande conta a minha beleza. Fiquei certo de que se tratava de um achado de rara felicidade, né? Pô, olha, um cara com uma beleza dessa por dentro, ainda está apaixonado por mim, pela minha beleza, isso é de fato uma felicidade absurda, né? Estava em minhas mãos entregar-me a Sócrates e aprender tudo o que ele sabia, pois eu confiava enormemente nos seus atrativos pessoais. Assim, determinado, como só o visse na presença de meu acompanhante, despedido o servidor, fiquei sozinho com ele. E agora ele vai retratar ali um momento em que ele, de fato, começa esse processo de perceber a inversão que o Sócrates causa. Toda a descrição que o Alcebiades vai fazer agora é sobre esse processo de inversão que ele sentiu. Mas reparem, antes da gente ver, né, e dar a palavra aí para o Vinícius, a questão aqui que o Alcebiades está colocando é: olha, quando eu conheci o Sócrates verdadeiramente, eu percebi no interior dele uma beleza tal que me pareceu uma felicidade absurda.
ter uma relação dialética aqui estabelecida reciprocamente. Qual é a jogada aqui? Porque essa relação amorosa, ela geralmente é via de mão única, né? Você tem o amante e o amado é o objeto do amor. Não necessariamente o objeto do amor, ele sente o mesmo sentimento por aquele que o ama. Tá legal? Então é como se fosse uma relação de mão única, não é uma relação de mão dupla necessariamente. Quando acontece de ser uma relação de mão dupla, é uma grande felicidade, porque aquilo que você tem como objeto para um outro amar, você faz com que aquilo também seja que mova também você no seu sentimento de amor em relação a esse outro. Então existe aí uma espécie de troca de papéis em que eu te amo e você me ama, tá? Mas isso é rara, rara a felicidade de você encontrar essa biimplicação, digamos assim, né? Essa via de mão dupla. O que o Alcebiades caracteriza é que nesse encontro com Sócrates parecia que era uma rara felicidade, tá? Mas ele vai mostrar que, na verdade, não foi tão feliz assim, tá? Diz aí, Vinícius. Essa relação, né? Essa dualidade que o Alcebiades sente em relação ao Sócrates, né? Tanto admiração quanto inveja. Talvez seja justamente pelo fato de Sócrates ele meio que corrompe, né, assim, os valores que o Alcebiades tinha, porque, se eu não me engano, ele é um nobre, não? O Alcebiades, da nobreza. E, então, ele esperava do Sócrates a mesma postura que ele estava acostumado a receber, né, de admiração, condecoração. Só que parece que o Sócrates constrange esses valores do Alcebiades quando o Sócrates apresenta para o Alcebiades, né, a filosofia. E aí, como a filosofia seria uma forma de esse amar de volta, né? Assim, esse amor de volta, porque à medida que a gente se direciona para a filosofia, e parece que o Sócrates foi o condutor do Alcebiades para a filosofia também se volta para o Alcebiades, né? Então, meio que ela se volta na figura do Sócrates, aí acaba acontecendo essa biimplicação, mas aí fiquei com essa sensação de que o Alcebiades sente inveja e admiração pelo Sócrates, porque, ao mesmo tempo que ele pensou que o Sócrates corroborava os valores do próprio Alcebiades, né? Sócrates não estava fazendo isso, na verdade. E me pareceu que o Alcebiades ele ficou chateado com Sócrates, né, digamos assim, porque ele não conseguiu mais desamar a filosofia. Sim, sim. É uma coisa de amor e ódio exatamente porque ele não consegue evitar o amor, né? Ele odeia cada vez mais exatamente porque ele não consegue evitar o amor. E aquele tipo de sentimento que ele sente, né, que o impele a querer buscar a filosofia, é exatamente a contrapartida do sentimento que ele quer evitar a filosofia. A ponto de, lembra quando ele fala que o discurso do Sócrates comove o seu corpo a tal ponto que ele sente o coração batendo mais rápido e as lágrimas caírem. Então ele sente reação física. Qual é a forma que ele tem para evitar a filosofia? Tampando os ouvidos, ou seja, também é uma reação física. Então, veja, o que o Alcebiades está retratando aqui é um comportamento que materializa-se na própria sensação física que ele sente, de tal maneira que ele sente repulsa e atração, né, exatamente por esse movimento que o Sócrates desperta nele. E que o Sócrates, em última análise, está aí como representante da filosofia. O Alcebiades está sentindo isso em face da própria filosofia. E ele se sente, ao mesmo tempo, compelido a ser filósofo, a querer filosofar, ficar sentado, gastando a sua vida, né, entre aspas, para poder filosofar, mas, por outro lado, ele não quer perder a grande honra e as riquezas que ele possui no âmbito da cidade. Se você pensa que no âmbito isolado da cidade, né, e no âmbito comunitário, é como se ele tivesse dividido aí entre a opinião da maioria das pessoas e a opinião dele próprio, consigo mesmo, né? E ele, ao mesmo tempo em que se sente muito movido a desejar conhecer a si mesmo, revelar a si mesmo e, portanto, dizer para o mundo aquilo que ele é, digamos assim, né? Ele, por outro lado, se sente coagido pela a voz da maioria, por aquilo que a maioria acha, por aquilo que as pessoas consideram ser o melhor, e que ele percebe que não é o melhor, mas ele cede exatamente porque é a maioria.
Essa figura do Alcebiades, a gente tem aí muito bem caracterizado essa dicotomia que acontece no próprio indivíduo entre a sua personalidade e assumir a sua personalidade e aquilo que ele encontra como sendo o seu anteposto, né? Aquilo que é o outro, aquilo que é, de fato, o reverso, o estranho, que está, de certa maneira, colocado aí num âmbito combativo frente àquilo que se quer, frente àquilo que se é. O que o Alcebiades descobre ao lado do Sócrates é exatamente aquilo que ele é. E ao descobrir isso, ele percebe que nada vale em face daquilo que a maioria das pessoas acha. Agora é saber lidar com isso, né? Como lidar com isso se o que eu descubro junto à filosofia é de que, de fato, aquilo que eu sou não é digno, né? Não é valoroso para o âmbito da maior parte das pessoas, né? Aquilo que eu deveria valorizar na vida, aquilo que de fato significa gastar a vida, não é exatamente o modo como as pessoas gastam a vida, né? Então, de fato, é bem colocada aí essa questão do amor e ódio, ou da repulsa e do desejo, tal como o Alcebiades está caracterizando isso na sensação que ele sente na presença de Sócrates. Tá? Isso é bem interessante para a gente pensar vários comportamentos que ocorrem, por exemplo, na República com relação à alegoria da caverna. A gente fez aqui uma relação, já alguns encontros atrás, entre essa escalada da Diotima em vista do conhecimento, né? E contrapondo isso à alegoria da caverna. Por quê? Porque no banquete o conhecimento ele é prazeroso, ele é obtido de uma maneira erótica, portanto, de uma maneira que lida com o âmbito dos prazeres e do desejo. No âmbito da República, na alegoria da caverna, o que a gente tem é o âmbito da violência. Você é forçado a conhecer, tá? E muito do comportamento e do sentimento que aquele prisioneiro da caverna sente no momento em que ele é puxado para fora, digamos assim, é um comportamento de querer voltar. Cada vez que ele conhece mais, ele gostaria de estar mais preso novamente, né? Olha que coisa. É um sentimento de dicotomia também, né? De contraposição de aspectos no âmbito do desejo e da repulsa, que faz uma caracterização muito interessante do que é você estar na presença da filosofia. É um comportamento que, ao mesmo tempo, te move a querer conhecer, da mesma forma que te leva a não querer saber mais nada. Por quê? Porque conhecer tem um certo efeito na nossa personalidade, né? Tem um certo efeito naquilo que nós vamos ser a partir daquele momento que a gente conhece. E aí, às vezes, seria desejável que a gente não conhecesse, para poder continuar sendo da forma como era antes, né? Para a gente continuar sendo da maneira como a gente levava a vida. Esse encontro consigo mesmo, ele é muito característico dessa descoberta filosófica, e aí, tanto no âmbito do banquete, por meio de uma prática erótica, uma prática prazerosa, desejosa, tanto quanto no âmbito da República, de uma prática violenta, agressiva, que você sente ali as dores de conhecer, né? Tanto a dor quanto o prazer são características desse autoconhecimento. Ficamos por aqui, gente. Vocês querem ler mais um pouquinho? O que vocês acham? Pode ser mais um pouquinho. Dá para ir mais um pouco? Só para a gente fechar essa dicotomia desse sentimento aí que o Alcebiades está sentindo. Estamos em 217b, tá? Ele vai dizer aí que ele ficou sozinho com Sócrates. A gente vai ver aí agora as cenas de amor entre Alcebiades e o Sócrates, e como é que se tem aí como aquelas características normais dos jogos de sedução que geralmente acontece entre as pessoas, né? Aqui, no caso, vai ser retratado aí pelo Alcebiades e o Sócrates. Vamos ver como é que o Alcebiades retrata isso daí. Na verdade, não tem muito conceito, é mais a narrativa mesmo do acontecimento. Ele diz assim: havendo ficado, senhores, só com ele, né, sozinho, pensei que Sócrates passaria logo a falar comigo das coisas que os amantes costumam dizer aos seus amados.
Ou seja, ele acreditava que o Sócrates, de fato, fosse o seu amante. Percebe? Essa é a representação. Ele acha que o Sócrates, sendo mais velho, vai exercer o papel do amante. E o amante é aquele que deseja a beleza do amado, ou seja, o Alcebiades. Então, ele acha que está com tudo, porque ele acha que o Sócrates está amando a beleza dele. Tá? Quando se pilham sós, com o que me alegrava de antemão. Então, ele já estava feliz por estar a sós a Sócrates, porque ele sabia que todos os mais velhos, no momento em que estão sozinhos com os seus mais jovens, começam a falar aquelas coisas maravilhosas de amor, né, que só os amantes sabem dizer. Porém, nada disso aconteceu. Olha a frustração do Alcebiades. Conversou comigo como de costume e, ao terminar o dia, retirou-se. Eles ficaram o dia todo conversando. Terminou o dia, ele retirou-se sem falar nada sobre o seu amor. Tá? De outra feita, em outro momento, convidei-o para medirmos força no ginásio, calculando alcançar alguma vantagem por esse lado. E veja, os gregos se exercitavam pelados, né? Então, era o momento que o Alcebiades tinha de, naquele exercício de luta com o Sócrates, e ele vai dizer que eles estavam sozinhos nesse momento lutando, ele mostrar todo o seu físico, né? Todo o seu porte para poder atrair as palavras lisonjeadoras de um amante, tal como ele imaginava que o Sócrates fosse. Exercitamos-nos durante muito tempo e lutamos bastantes vezes sem testemunhas. Então, eles estavam sozinhos. Como dizer? Não adiantei coisíssima nenhuma. E ao ver que por esse caminho eu não avançava um passo, pensei em recorrer à violência, né? Então, já estava no ponto de obrigar o Sócrates a dizer alguma coisa, né? Todo mundo que já foi apaixonado já sabe mais ou menos como é que são essas sensações. Para segurar o homem e, já que havia começado, determinei não soltá-lo nem resistir do intento, sem saber em que pé nos encontrávamos. Ou seja, é aquele momento em que o amante já não aguenta mais, né? Do outro não falar nada, e agora quer forçar o outro, obrigar o outro a dizer alguma coisa, pelo menos que considera ele como um pretendente viável, né? Ele continua, por isso convidei-o para jantar. Olha que coisa, exatamente como fazem os amantes quando aprontam alguma cilada para apanhar o amado. E aí o Alcebiades se denuncia. Perceber? Porque ele diz, ele achou que no momento que ele estava presente com Sócrates, o Sócrates teria o comportamento de um amante em relação ao amado. O que o Alcebiades agora denuncia é que ele estava bolando estratégias, tal como os amantes bolam estratégias para pegar uma cilada no amado. Né? Ou seja, o Alcebiades já estava aqui no comportamento de amante de Sócrates. O Sócrates conseguiu mover o Alcebiades de tal maneira que ele fez com que o Alcebiades mudasse de papel, transformasse a sua posição nessa relação erótica. Por isso, convidei-o para jantar, exatamente como fazem os amantes quando aprontam alguma cilada para apanhar o amado. Não revelou grande pressa em aceitar o convite, mas, com o tempo, deixou-se convencer. Da primeira vez, terminada a refeição, fez questão de partir logo. Nessa ocasião, por acanhamento, deixei-o sair, mas na segunda, recorri ao estratagema de prolongar a conversa para a noite adentro, né? Pela noite adentro. E quando ele manifestou o desejo de se retirar, obriguei-o a ficar, sob o pretexto de que era tarde. Assim, deitou-se no leito pegado ao meu, em que ele mesmo havia jantado. Além de nós dois, ninguém mais dormiu naquele compartimento. Tudo o que eu contei até agora podia ser dito sem acanhamento na presença de qualquer pessoa. Mas, daqui por diante, não me ouvireis falar-se primeiro o vinho, como se diz, e as crianças, ou apenas o vinho sem as crianças, não falasse a verdade. Né? Isso daí é um ditado popular de que só o vinho e as crianças dizem a verdade. Né? O Alcebiades está brincando com essa ideia, mostrando que ele, por estar embriagado,
está com a condição de dizer a verdade, ainda que ele não seja criança. E criança aí, né, lembrem sempre do termo, é paidon, né, vem de pais, que tem a ver exatamente com o objeto do desejo erótico. E segundo, por parecer-me injusto omitir um feito extraordinário de Sócrates no momento preciso em que faço o seu elogio. Então, eu não posso deixar de dizer a verdade, exatamente porque eu acharia também injusto não falar sobre isso que eu vou falar agora, porque é um feito valoroso do próprio Sócrates. Além do mais, meu caso é igual ao do indivíduo mordido de cobra. Essa imagem aqui é muito interessante também, é a quarta imagem que o Alcibiades faz para relacionar a presença do Sócrates. Quando alguém é mordido de cobra, ele diz, recusa-se, é o que dizem, a contar o que sentiu, a menos que fale com quem também já foi mordido, porque somente estes estão em condições de avaliar e de desculpar as loucuras por ele feitas ou relatadas sobre a influência da dor. Porém, eu fui mordido por algo mais doloroso e no ponto mais sensível do meu ser, o coração. Mais uma vez aí a característica física daquilo que ele está sentindo. O nome, ou alma, né? O nome pouco importa. E ele foi mordido exatamente pelos discursos filosóficos, tá? Em filosofia logon. Então, é discurso filosófico mesmo. De ação mais profunda do que a do veneno das víboras, quando atuam numa alma jovem e bem-nascida e a levam a tudo dizer e realizar. Veja, ele traz a imagem daqueles que foram picados com cobra, porque ele diz assim, quem foi picado com cobra, geralmente não relata o que sentiu, só relata isso para uma outra pessoa que foi picada também, porque essa pessoa vai ter plena ciência para poder entender aquilo que eu senti. Quem nunca foi picado de cobra não vai sentir, não vai ser capaz de perceber e imaginar aquilo que eu estou descrevendo. Então, geralmente, aquele que é picado de cobra diz ou fala sobre o que sentiu exatamente para outras pessoas. E aí ele vai dizer que ele só está falando aquilo porque as pessoas que estão ali presentes também já foram picadas pelo discurso filosófico. Ele diz, ao ver neste momento diante de mim Fedro, Agatão, Erexímaco, Pausânias, Aristódemo, para que mencionar Sócrates, né? Porque, na verdade, ele está falando sobre o próprio Sócrates, mas reparem, ele não fala do Aristófanes, isso é bem interessante, ele diz que todo mundo ali está picado pelo discurso filosófico, menos o poeta cômico, tá? E exatamente o poeta cômico que tinha feito uma peça contra Sócrates, né? Que são as nuvens. Então, isso é um detalhe interessante. Então, vendo essas pessoas aqui presentes ao banquete, e tantos outros como eu, tomados da loucura filosófica, com seus transportes dionisíacos, sim, tereis de ouvir-me, pois sabereis desculpar o que então fiz e tudo o que ora vou contar-vos. Avisa aos criados e aos rústicos e não iniciados aqui presentes, portas espessas nos ouvidos, ou tapem os ouvidos, né? Os famosos tapem os ouvidos. E a gente para por aqui, porque ele agora vai começar o último relato da experiência que ele teve de amor com Sócrates, tá? Mas essa dormida de conchinha a gente vai ver na semana que vem, tá? Aguardem aí a ansiedade para verem qual foi a cartada final do Alcibiades. O que a gente precisa ver aí nesse finalzinho do Alcibiades relatando sobre a picada da víbora? É que a cobra, quando pica, ela aquele que foi picado pela cobra, né? Ele só pode conseguir mostrar aquilo que ele sentiu por outras pessoas que foram picadas pela cobra. A picada aí que o Alcibiades sentiu foi exatamente dos discursos filosóficos, algo que todos ali presentes também sentiram, e por isso ele manifesta aquilo que ele sentiu, tá legal? Com o adendo de separar o Aristófanes. Isso é uma questão a ser pensada depois. Agora, o que ele caracteriza, todos esses pertencentes ao banquete,
como tomados da loucura filosófica. E esse é um ponto interessante, porque aproxima o banquete do Fedro. No Fedro, existem 4 tipos de loucura, de mania, né? Em grego aqui, o Alcibiades está dizendo tes filosofo mania. Então, essa mania filosófica, ou seja, essa loucura, é um tipo de loucura, tal como a loucura do profeta, a loucura do adivinho, a loucura do poeta, percebe? E a gente já tinha falado que a loucura na Grécia não era vista como algo negativo, mas algo como uma inspiração divina, como você está entusiasmado, né? Enteos, é como se você estivesse com um Deus dentro de si, tá? Então, essa caracterização que o Alcibiades está fazendo, de que todo mundo ali foi picado pelo discurso filosófico, e, portanto, todo mundo ali sabe o que é a mania filosófica, né? A loucura filosófica, é porque é exatamente por meio dessa experiência compartilhada é que as pessoas que vão ouvi-lo poderão desculpá-lo e poderão entender o ponto a que ele chegou. Tá? O ponto áureo, né? O auge daquilo que ele chegou a fazer por amor, vai ser o que a gente vai ver na semana que vem. Mas ele ainda relaciona essa loucura filosófica também com os transportes dionisíacos, ou seja, aquela experiência báquica, né? De você estar no cortejo de Dionísio, embriagado e, portanto, estar ali imbuído, né? Embebecido da presença divina, desse Deus Dionísio. Tá? E é um Deus que, de fato, faz com que você se esqueça de si. É muito comum entender-se esses cortejos de Dionísio como similares ao carnaval, né? Aos 4 dias que nós temos para pular o carnaval em procissão, né? Atrás de um carro alegórico, enfim. O que acontece nessa procissão carnavalesca? Você esquece de si mesmo, você se fantasia, você pensa que você é outras pessoas, você apaga aquela individualidade que você tem no ritmo da sociedade para encontrar no seu íntimo todas as pulsões e os impulsos que movem aquilo que você quer representar. Não importa que tipo de papel aquilo materialize. No caso do cortejo dionisíaco, tem exatamente esse movimento, né? De você estar tão embriagado, envolvido com o cortejo dionisíaco, a ponto de você esquecer-se dos papéis sociais e dar vazão, livre vazão aos seus impulsos, aos seus desejos, aquilo que de fato constitui o que você é. Por que isso é importante? Porque o Alcibiades está caracterizando isso exatamente como o efeito do discurso filosófico. Quando ele disse que, na presença de Sócrates, ele se envergonha de si mesmo, é porque ele se envergonha exatamente do desejo filosófico que ele encontra em si e que ele não está dando vazão. Ele se prende à opinião das pessoas e não consegue dar vazão à sua própria personalidade, aquilo exatamente que ele é. O Alcibiades é o caso clássico daquele que descobre a si mesmo como um filósofo nato, mas que não consegue exercitar a filosofia exatamente porque só ouve a opinião da maioria das pessoas, né? Ele só consegue ouvir e só consegue ter afeição por aquilo que as pessoas consideram que ele seja, né? Aquilo que elas acham que ele deveria ser, e não exatamente aquilo que ele é. Tá? Então, o efeito do discurso filosófico é o efeito desse encontro consigo mesmo, no intuito de mostrar aí que você se vê imbuído de um efeito báquico, né? Que você apaga aquilo que as pessoas geralmente veem que você é, para você descobrir a sua própria essência, para você descobrir aquilo que você, de fato, precisa ser, em última análise. Tá? Fala aí, Vinícius. No caso dessa picada, né, do discurso filosófico, ele está falando picado no sentido de ser atingido pelo veneno, pelo aquele termo fármaco filosófico, seria isso? Poderíamos até entender como um fármaco, né? O fármaco aparece lá no Fedro também, né? Essa imagem do discurso como uma espécie de fármaco, né? Vocês devem saber que fármaco em grego significa exatamente aquilo que em português significa droga,
Vocês sabem que droga é tanto algo que vende na drogaria, né, portanto, um remédio, quanto também um veneno, como são as drogas, né, da forma como elas geralmente são caracterizadas em drogas ilícitas. Então, veja, o que o termo droga sinaliza, né, é que, dada a quantidade e a característica de determinada coisa, se você usa muito ou pouco, ou dependendo do tipo de uso, é que você vai ter aí um efeito negativo ou positivo. É a mesma coisa o fármaco. E no Fedro, o que acontece é uma caracterização do discurso como fármaco, né? O discurso filosófico é uma espécie de fármaco que pode ser tanto perigoso quanto positivo. Depende da dose, em última análise, tá legal? O que o Alcebiades parece sinalizar, e aí eu concordo aí com o que o Vinícius está trazendo, é que, de fato, esse discurso é perigoso. Pode ser perigoso, né? Dado o efeito que ele comove de fato, devorar a gente, né? Como fazem as sereias, devorar a gente no momento em que a gente se deixa encantar pelos discursos, né? O que seria esse devorar? É você não sentir mais vontade de fazer nada a não ser filosofar. É a grande consequência de ouvir o discurso filosófico. É você passar a dedicar a sua vida a fazer filosofia, né? Essa é a grande consequência. O que o Alcebiades está denunciando é que o discurso filosófico é perigoso, porque você pode se aproveitar do discurso filosófico para se conhecer, tal como você participa dos cortejos de Dionísio e da loucura báquica, exatamente para você ter um momento ali de descoberta de si, né? Depois você volta para os seus papéis normais da vida. A gente poderia dizer que o Alcebiades está mostrando o seguinte, ó, a filosofia, ela, até certo ponto, ela é capaz de nos apresentar aquilo que nós somos, mas é bom que ela seja experimentada até um certo ponto, porque se a gente quiser experimentá-la sempre, a gente pode acabar fisgado, né, a viver uma vida simplesmente a filosofar. E isso não era bem visto, tá? O Alcebiades, na época, eu acho que até hoje, né, não é bem visto, não. Mas, enfim, é uma característica das sociedades que você, no momento em que é fisgado pela filosofia e passa a se dedicar a filosofar, é algo como muito menor do que as aspirações normais da vida, né? Você, na verdade, gastaria a sua vida de uma maneira ruim se você gastasse a sua vida filosofando, segundo a maioria das pessoas. O que o Alcebiades denuncia é basicamente isso, né? Essa ideia de que a filosofia ela pode ser perigosa no sentido de tirar a gente de uma vida normal, de uma vida comum, como as pessoas pensariam, né? Diz aí, Sérgio. Quer falar, Sérgio? Oi, tá escutando? Diga, agora sim. Oi. Você falou num ponto que lembra aquela expressão tornar-se o que se é. Se eu não me engano, acho que Heráclito chegou a postular isso, eu não sei, pelo que eu li, eu não sei se já é anterior, mas nessa parte aí que você fala, tornar-se o que se é, quer dizer, não ficar ligado a questões do outro, da opinião alheia, e tornar-se o que se é. E aí, bom, não é bom tornar-se o que se é o tempo todo, pelo menos é o que está sendo colocado através da filosofia, tornar-se o que se é. Então, tem esse movimento de tornar-se o que se é, mas é perigoso, quer dizer, sair da opinião alheia e tornar-se o que se é. Essa questão, tornar-se o que se é em sua essência, ela atravessa vários filósofos. Você vai ter a ideia de tornar-se o que se é em Nietzsche, tornar-se o que se é em Kierkegaard. Enfim, esse tornar-se o que se é, do ponto de vista socrático, é um movimento que se adquire por um saber filosófico, mas ele se contrasta com o ponto de vista do tornar-se o que se é da filosofia a posteriori, ou mesmo, sei lá, em Heráclito, porque é uma mudança constante, em Heráclito não há permanência, não há uma verdade a ser alcançada. Em Sócrates, o que eu estou entendendo, há alguma coisa a ser alcançada e isso torna você o que se é. Como é que essa questão da essência do sujeito, em Sócrates,
ela segue uma similitude em relação aos outros filósofos ou ela é diferente? Bacana. Tornar-se o que se é. Esse tornar-se o que se é, né, que ficou famoso aí que é o subtítulo da biografia da autobiografia do Nietzsche, né? Ele de fato ele mostra em que medida o papel da filosofia é fazer isso mesmo, né? Mostrar para a gente como que a gente precisa tornar-se o que se é. O adendo que eu faria é o seguinte: nessa caracterização, quem está fazendo isso é o Alcibiades. Então, veja, nós estamos olhando sob a perspectiva de alguém que vivenciou a filosofia, e nessa vivência da filosofia, ele se sentiu coagido de tal maneira a descobrir a si mesmo que ele sente a tensão entre repulsa e desejo por essa autodescoberta. Tá? Ele percebe o contraste entre a sua própria personalidade e aquilo que as outras pessoas acreditam, né, que ele deveria ser, e percebe o quanto ele está vivenciando uma falsidade consigo mesmo. É como se no momento do cortejo ali da realidade, e muita gente às vezes sente isso no momento em que está vivenciando o carnaval, né? Aquele momento ali de festejar e tudo, de passar naquelas ruas junto com todo mundo e fazer aquele esbanjar-se, né? Muita gente sente que naquele momento está sendo mais autêntico do que vários momentos no seu dia a dia. Né? Por que isso? E aí o Alcibiades está colocando o perigo que ele percebe. Mas veja, é sempre do ponto de vista do Alcibiades, não do filósofo necessariamente. Do ponto de vista do Alcibiades, é perigoso você se entregar a esse ponto, a uma descoberta de si, exatamente por quê? Porque você vai contra ao que as pessoas esperam de você. Então é o conflito comum inerente àquele indivíduo que descobre, né, essa dicotomia entre aquilo que ele é e aquilo que acham que ele deve ser. Tá? Esse conflito é mais comum do que a gente imagina. Agora, isso da perspectiva do Alcibiades, eu diria que da perspectiva tanto do Sócrates, de todos aqueles que você citou aí, né, tanto do Heráclito, quanto do Sócrates, quanto do Nietzsche, eles todos diriam, da perspectiva do filósofo, que a gente, de fato, não deve abrir mão de buscar essa autodescoberta, de, portanto, buscar esse tornar-se o que se é. Em última análise, é isso que move o filósofo. Ter descoberto de tal maneira, na filosofia, uma possibilidade de ser aquilo que ele jamais vai se recusar a ser isso. E, portanto, jamais vai se recusar a seguir a opinião do que a maioria das pessoas acham que ele deveria ser. Percebe? Então, eu acho que, ao contrário do que poderia pensar, o Sócrates está muito aí nessa esteira da filosofia que vai desde o Heráclito até o Nietzsche, de perceber que, como, por meio da filosofia, a gente precisa, de fato, assumir isso que é o tornar-se o que se é. Então, vejam, o que está colocado aí como perigo é exatamente do ponto de vista do Alcibiades. O Alcibiades acha perigoso exatamente porque ele não está querendo assumir o compromisso, né, de reconhecer a si mesmo como alguém que precisa abrir mão de tudo aquilo que a sociedade acha valoroso para buscar aquilo que a filosofia mostrou para ele ser o mais dignamente valoroso. Tá? Então, de fato, um conflito que o próprio Alcibiades traz, que muita gente tem, mas que não é dado pelo ponto de vista da filosofia. Do ponto de vista da filosofia, a gente poderia dizer que, de fato, a descoberta daquilo que você precisa ser é mais importante, né? É o tal daquela frase do Sócrates, né? É levar a vida digna de ser vivida. Veja, se você vive a vida que as outras pessoas querem que você viva, você, na verdade, não está vivendo a vida digna de viver. Porque a vida digna de viver é a sua, é aquela que você, de fato, está destinado a ser. Não viver a vida que você está destinado a ser, se guiar pelo que as pessoas esperam que você seja, no fundo, é abrir mão da sua própria vida. Então, essa é a explicação, o sentido, o significado da frase do Sócrates, quando ele diz que viver é, de fato, viver a vida digna, né? E viver a vida digna é o que mais importa na vida. Essa vida digna, portanto, é o tornar-se que a filosofia nos apresenta. Tranquilo, gente? Falamos demais hoje, mas eu acho que foi bem bacana para a gente poder ver
apresentação do Alcebiades, eu acho que é fundamental essa caracterização, e a gente vai ver um pouquinho mais ainda na semana que vem, quando ele for dar a cartada final, né? A gente vai ver como é que vai ser essa cartada final do Alcebiades em relação ao Sócrates, sem esquecermos dessa inversão que está acontecendo o tempo todo, dessa dialética, digamos assim, entre o papel de Sócrates e Alcebiades como papéis de amante e amado, né? Eles estão trocando a todo momento de papéis para poder caracterizar como é que a filosofia, de fato, tem nessa dinâmica erótico-pedagógica a sua própria essência de ser, né? De atividade. E é sobre isso que a gente vai ver o Alcebiades falar na semana que vem. Tranquilo, gente? Ficamos por aqui? Sim, muito bom. Beleza, pessoal. Então, até semana que vem. Até semana que vem. Abraço a todos.